Segundo a lei da termodinâmica. Então, a gente sabe que a primeira lei da termodinâmica é uma formulação da conservação de energia. No entanto, ela não coloca nenhuma limitação aos tipos de conversão de energia que podem ocorrer e também não fala nada sobre a reversibilidade do processo. Por exemplo, a gente tem aqui que uma criança pode envelhecer, mas não pode acontecer ao contrário, tipo, de uma pessoa nascer mais velha e virar criança. Ou, por exemplo, um copo de água com gelo a uma temperatura de 25 graus, é, virar um copo apenas com água, mas não pode acontecer o reverso de um copo com água nessa mesma temperatura se tornar um copo de água com gelo. Então, todos esses processos naturais descritos são irreversíveis. No caso, não podem acontecer de trás para frente. Então, como a gente sabe, na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Então, sabendo disso, vamos analisar esses dois casos. O primeiro caso, que é um caso hipotético, onde uma bolinha é solta de uma altura, quica no chão e volta para a mesma altura de antes. Quica novamente e volta para a mesma altura de novo. Já nesse segundo caso, que é um caso real, a bolinha é solta de uma altura, quica no chão e volta para uma altura menor. Quica de novo e volta para uma altura ainda menor, até chegar no momento em que ela vai parar. Agora, se imaginarmos esses dois processos acontecendo de trás para frente. Aí, no primeiro caso, que eu vou ver exatamente o mesmo processo. A bolinha que caiu no chão volta à mesma altura, depois quica no chão e volta para essa mesma altura novamente. Já no outro caso aqui, a bolinha sobe a uma altura menor, quica no chão e sobe a uma altura um pouco maior que antes e fica repetindo esse processo. Então a gente vê que o que aconteceu nesse segundo caso é que a bolinha foi cedendo energia para o ambiente e a energia foi se transformando. No caso, essa energia perdida foi cedida ao ambiente em forma de som e em forma de calor. Já nessa segunda parte, desse segundo caso, para ela realmente acontecer, a bolinha teria de absorver toda a energia que cedeu para o ambiente. Então, com isso, a gente pode ver que esse caso nunca aconteceria. Então, com isso, a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro, que os processos reais acontecem em um único sentido. E segundo, que sempre terá uma perda de energia que se transforma em calor. E com isso a gente pode definir uma coisa que é processo reversível e processo irreversível. Onde o primeiro caso hipotético seria o caso reversível e o segundo caso é o caso real, que seria o processo irreversível. Aí por exemplo, processo irreversível, a gente pode ter, por exemplo, um vidro quebrado ou também dois corpos trocando calor, onde eles trocaram o calor até atingir um equilíbrio térmico entre eles. Por exemplo, quando colocamos a mão em torno de um copo quente de café, nossa mão começa a esquentar. Já o processo reversível, ele na prática ele não vai existir, porque se tem só aproximações que são consideradas como processo reversível, que é o processo que ocorre muito devagar. Um exemplo de processo reversível seria, por exemplo, esse aqui, que eu tenho um cilindro com gás, aí nesse cilindro tem um pistão, e em cima dele eu tenho um grão de alguma coisa. E, por exemplo, se eu tirar grão por grão de cima desse cilindro, até que esse gás comece a se expandir lentamente, aí nesse caso eu teria um processo reversível, que seria se eu colocasse grão por grão de volta nele, até que ele voltasse à posição que estava antes.
Aqui temos processos reversíveis ocorrem em um só sentido, uma única e são rápidos, e processos reversíveis ocorrem nos dois sentidos e são lentos. Aqui temos a entropia, que pode ser medido se o processo é reversível ou reversível. E a definição mais simples que temos dela é essa: grau de desordem do sistema. Por exemplo, nessa imagem, temos dois recipientes com 12 gases diferentes e eles estão separados por uma válvula que está fechada. Aí, se eu abrir essa válvula, esses gases vão se misturar. Então, basicamente, a gente vai ter que a desordem aumentou de lá para cá. Então, no caso, a entropia dessa segunda imagem, essa imagem de baixo, é maior do que a da primeira. Aqui temos a variação de entropia, que no caso, para calcular a variação de entropia em processos reversíveis, que é através da integral de Q sobre P. Q reversível sobre P. Já para processos reversíveis, nós temos que a entropia ela não depende do caminho, só depende do início e do final. Então você vai escolher um processo reversível que tenha o mesmo início e o mesmo final, né, do processo reversível para poder calcular. E aqui temos a segunda lei e aqui temos que pela segunda lei da termodinâmica temos que a variação da entropia ela vai ser sempre maior ou igual a zero. Para qualquer processo, a entropia do universo aumenta se o processo é reversível ou permanece a mesma se o processo ou aumenta se o processo é irreversível ou permanece a mesma se o processo é reversível. No caso, ela vai ser sempre maior ou igual a zero. No caso, é igual a zero para processo reversível, maior que zero para processo irreversível e menor que zero processo impossível. Para começar, o que é uma máquina térmica? Então, a máquina térmica ela vai ser todos aqueles ciclos termodinâmicos que vai transformar calor em trabalho. Ou seja, vai pegar calor de uma fonte de, por exemplo, queima de combustível, petróleo, madeira, para realizar trabalho. Para poder gerar movimento, para, por exemplo, para fazer uma máquina fazer tecido, fazer um trem para frente ou gerar energia ou energia luminosa. Então aqui a gente vai ter três partes. Uma fonte quente, que é de onde vem esse calor, é um ciclo termodinâmico que vai fazer esse processo realizar trabalho, gerar movimento, e uma fonte fria para onde vai ser rejeitado esse calor, já que esse calor vai ter de ir para algum lugar. Então a gente vai ter aqui a fonte quente que vai levar calor para o ciclo, e esse calor a gente chama de calor da fonte quente, e com esse calor meu ciclo termodinâmico ele vai realizar trabalho, e esse trabalho que vai movimentar meu objeto. Agora só que tipo, como nem todo calor ele vai ser transformado em trabalho, então uma parte vai ser perdida para o ambiente. Por exemplo, ser perdida para uma fonte fria. Então, no caso, essa fonte fria seria todos os locais de perda, como, por exemplo, fumaça ou algo do tipo. E a gente chama essa fonte fria de calor frio, que é F. Aí, olhando aqui, a gente tem, pela conservação de energia, tendo que o calor que vem da fonte quente vai ser igual ao calor que é perdido para a frente fria,
mais o trabalho que vai estar sendo realizado nesse ciclo. E aqui temos mais uma coisa que podemos definir para máquina térmica, que é o rendimento, que seria o quão eficiente essa máquina é. E então ela é medida da seguinte forma, que vai ser a razão entre o trabalho realizado e esse calor quente. E lembrando que o trabalho é o calor quente menos o calor frio, então a gente pode ficar com 1 menos o módulo do calor frio sobre o calor quente, sendo essas duas fórmulas equivalentes. Aí, aqui, por exemplo, temos o funcionamento de uma máquina térmica, onde aqui a gente vai estar queimando, por exemplo, madeira, petróleo, alguma coisa, e esse calor vai estar esquentando a água, que essa água vai evaporar, onde esse vapor de água vai aumentar a pressão, que vai começar a mover essa turbina. Vai começar a gerar uma diferença de pressão movendo essa turbina. Onde essa turbina vai gerar energia que vai começar a abastecer esse gerador, onde ele vai fornecer energia elétrica. Então, aqui temos o refrigerador térmico, que ele tem os mesmos processos da máquina térmica. Que ele vai ter uma fonte fria, um ciclo termodinâmico e uma fonte quente. Agora, a diferença vai ser que o refrigerador térmico ele quer tirar o calor de dentro do refrigerador. Então, como o refrigerador ele já é uma fonte fria, então você vai estar querendo tirar, no caso, o calor da frente fria. Então, vai usar o trabalho, vai realizar o trabalho para tirar esse calor. E como em máquina térmica a gente tem o coeficiente de rendimento, no refrigerador a gente vai ter o que a gente chama de coeficiente de desempenho, que é diferente da eficiência. E ele seria o seguinte, que como a gente quer tirar, que ele tire muito calor da fonte fria, aí seria a fonte fria. E como a gente quer que ele não gaste muita energia elétrica, seria sobre o trabalho. No caso, o calor frio sobre o trabalho.